A religião tem ocupado, no percorrer da história, um lugar central para que as pessoas possam se identificar, interrelacionar, e geralmente as práticas religiosas são realizadas no interior de uma comunidade. Essas práticas adquiriram três formatos básicos culturais, que é a forma cristã de compreender o mundo, a forma islâmica de compreender o mundo e a forma judaica. Uma pergunta, no entanto, fica sempre para ser respondida: qual dessas três religiões monoteístas é de fato a religião verdadeira? Não nos esqueçamos que um teórico da política, um filósofo político, Jean-Jacques Rousseau, afirmava que existe, a partir de então, de seu tempo, uma religião civil. A política adquire a sacralidade da religião. Mas retomemos a pergunta: qual dessas três formas religiosas é a verdadeira forma religiosa? Há duas respostas para isso. A primeira foi formulada na terceira novela do Boccaccio, o Decameron, em que ele conta uma historieta em que o sultão Saladin chama um sábio judeu chamado Melquisedeque e pergunta qual dessas três religiões de fato é a verdadeira. A sugestão de leitura, portanto, da terceira novela do Boccaccio, mas que reaparece no século XVIII numa reformulação em uma peça teatral de um teórico do romantismo que será Lessing. Há um texto dele chamado Natan, o Sábio. E a historieta é narrada do seguinte modo: o sultão do Cairo, Saladino, chama Natan, um judeu, e pergunta qual das três é a religião verdadeira. E ele responde do seguinte modo: havia um senhor que tinha 3 filhos, e o filho que recebesse o anel ofertado por ele ocuparia um lugar de destaque, de reconhecimento por todos. No entanto, ele tinha 3 filhos, e já aí surgia a grande inquietação desse pai, que era qual dos 3 filhos, igualmente amado, receberia o anel. Ele chama um artesão e pede para que o artesão faça mais 2 anéis idênticos. E depois, sem que ele mesmo soubesse reconhecer qual era o anel verdadeiro. E ele entrega os 3 anéis para os 3 filhos e morre. Quando isso acontece, os 3 reivindicam a herança paterna, não havendo como dirimir ou solucionar qual era o anel verdadeiro, vão a juízo e o juiz profere a sentença do seguinte modo: não há como distinguir o anel verdadeiro. Portanto, a forma de sabermos qual é o anel verdadeiro é por aquilo que se vai produzir na sequência. O filho bem-amado, aquele que será reconhecido, não se dará de início pela história, pelas vestimentas, pelas práticas, mas será reconhecido pelos frutos que poderão ser realizados na sequência. O Saladino fica impressionado com a sabedoria de Natan, porque justamente a ideia de verdade não está na posse de um conteúdo específico de práticas e crenças. Está justamente na busca, na disposição em querer encontrar a verdade. A tese, portanto, central, a resposta central para a questão acerca de qual é a religião verdadeira, não se dá por sua origem, por sua história, por sua vestimenta, nem, portanto, pela sua origem, mas se dá justamente pelas ações que são realizadas na sequência. A verdadeira religião está, portanto, para ser descoberta.